setembro. Começamos agora a gravação da nossa reunião síncrona da Agenda 3 do TCC da turma ESB. Boa noite a todos. Prazer ter todos vocês aqui na nossa reunião. O pessoal que assiste essa reunião no momento assíncrono, ou seja, vai assistir a nossa essa live depois, quando nós tivermos gravado, disponibilizados. Um ótimo momento aí, de manhã, de madrugada, à noite, à tarde. Espero que o que eu vou falar aqui eu consiga tirar as dúvidas de vocês. Caso ainda surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelo Correio Tech como pelo fórum do seu grupo de TCC. Como eu tinha combinado com vocês, pessoal, que já tem uma turminha que esteve comigo na outra live, que nós iríamos começar a fazer quinzenalmente essa reunião para que pudéssemos aí dar algumas orientações para vocês referentes à agenda que estiver transcorrendo do TCC e aproveitando a situação de como estamos, no meio da agenda de TTP-GTNAS e eu sou professor dos dois componentes, então surgiram algumas dúvidas e aí eu também aproveitei a situação, para auxiliar e tirar as dúvidas de alguns colegas de vocês. Então, vamos pelo que é mais rápido, e aí depois no de TTP e depois a gente vai para a parte do TCC. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o meu Google. Vocês estão vendo o portal e eu fiz a divisão, já abri mais de uma aba para ficar mais rápido. Então, essa daqui é a agenda 5, a agenda atual, que a entrega deve ocorrer até na segunda-feira, dia 8 de setembro, às 8 horas, onde ele está abordando aí a parte de organização de eventos. Então, acredito que todos vocês já andaram dando uma lida em todos os links, com textos de apoio, o vídeo da aula, os materiais disponibilizados e ampliando o horizonte, o vídeo do estudo, resumindo o estudo, e a gente vem aqui para onde parece que está pegando um pouquinho, que é a questão da atividade, a atividade que deve ser desenvolvida. Nesse semestre foi alterada a proposta, a gente tem uma equipe que constantemente faz a alteração das atividades, e aí a Agenda 5 ela entrou na alteração nesse semestre. Então, ela pede aqui que você organize um evento turístico na prática. Na solicitação, ele vira e fala assim, imagina que você foi contratado para organizar uma feira de turismo regional em sua cidade, com o objetivo de valorizar os atrativos locais. Então, vou imaginar a seguinte situação. Eu sou um profissional da área de turismo, uma coisa que é preciso lembrar, não sei se vocês recordam se isso na conceituação lá no primeiro semestre, quando vocês tiveram, a gente tem uma área mãe, que a gente fala que é a área de turismo. E depois nós temos segmentações, tipologias, onde a gente vai ter a área da aviação, a área da hotelaria, a área da gastronomia, a área do guia de turismo e a área de eventos. Eventos é uma segmentação dentro da área mãe, que é turismo. Tá? Então, vamos dizer assim, que você sendo um guia de turismo, um técnico em turismo formado, você, na teoria, se você tiver conhecimento, você também pode auxiliar alguma coisa dentro da área de eventos, porque ele faz parte desse portfólio que nós temos dentro da nossa área de atuação. Tá? E se vocês consultam aí a mídia especialista do turismo, você vê que constantemente existe N eventos que são voltados especificamente para nós no turismo, com feiras, workshops. Eu acho, se eu não me engano, no mês que vem vai ter a Babi Expo no Rio de Janeiro, que é um evento que recebe profissionais de todo o Brasil, da América do Sul e de vários países. Nós tivemos nós estamos em setembro, agosto,
julho, agora me fugiu. A gente teve em Campinas também uma feira também da antiga Aviesp, que hoje é a ABAV São Paulo, né, aonde também das agências do interior do estado de São Paulo todas se reúnem para fazer um evento aí para trazer as novidades para o trade turístico. E em agosto agora teve a VIRP em Ribeirão Preto, que é uma feira grande também da região específica ali de Ribeirão Preto, mas onde você tem fornecedores e participantes, empresas também de N lugares, vários lugares do país. Tá? E aí o que acontece? O guia, você fala, Rodrigo, mas eu como guia, eu poderia, pode, se você de repente tem um conhecimento e o organizador de evento te contrata ou pede um suporte, você pode auxiliá-lo, né, nas coisas que são necessárias para que isso possa ocorrer. Tá? E também, logicamente, trabalhando como guia. Por exemplo, nós temos as caravanas, que são realizadas saindo de vários lugares do estado, vários pontos, com destino a essas feiras. E, normalmente, são contratados, nós, profissionais, somos contratados para conduzir os agentes de viagem, os donos de agência, para participar desse tipo de evento também. Tá? Então, aí, a baguncinha que eu acho que deve ter dado um pouquinho de dor de cabeça para vocês foi com relação à utilização da IA, né? Então, eles citaram aqui o Copilot, o Gemini, o ChatGPT, né? Para que você pudesse jogar informações para que esse IA te respondesse, dando mais ou menos algumas diretrizes de como que você poderia montar esse evento. E logicamente que vocês têm o material que foi disponibilizado na agenda, aonde fala da organização de eventos, a parte de pré, pós, pré, trans e pós-evento, né? Quando a gente pensa nessa divisão, a gente fala que pré-evento é todo aquele momento onde uma pessoa que precisa, por exemplo, eu, Rodrigo, vou virar para um de vocês, né, e falar assim, olha, eu gostaria que você organizasse, né, uma festa. Que parece ter se ancorado no parecer privado da construtora e Olá, não Márcio. uma análise técnica imparcial que deveria ter sido produzida pelo departamento do... Boa noite, Márcio, beleza? Tá? Então aí, gente, de repente eu vou lá e contrato um de vocês, né, para que, olha, eu quero fazer uma festa e eu gostaria que você organizasse essa festa para mim. Então, o Rodrigo, que vou lá e faço essa solicitação, né, ou que dou a ideia, a gente vai dizer que a pessoa que vai conceber, né, o evento, das mais ou menos da maneira que eu queria, e etc. E aí depois eu vou ter a pessoa que vai organizar esse evento, o organizador, o cara que vai destrinchar e fazer esse negócio acontecer, tá? Então, a princípio, basicamente, vai ser isso daí. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Então, a gente tem lá no pré-evento tudo que eu preciso pensar para que esse evento possa ocorrer. Tá? Então, eu tenho que pensar em todas as possibilidades, né? O dia, o horário, o local, quem vai Professor fazer. Rodrigo. Oi, fale. É a Marcela. Tá. Tem algum microfone que está ligado e aí a sua voz está saindo bem baixinha, quase que não dá para ouvir. Ok, peraí, vamos lá. Já melhorou. Melhorou? Fechou? Ótimo, obrigada. Valeu, Marcela, obrigado. Que às vezes o pessoal, na hora que entra, o microfone fica aberto, né? Olá, João, tudo bem? O microfone fica aberto e aí dá interferência. Melhorou agora, né? Sim, obrigada, tá jóia agora. Valeu. Então, vamos lá, continuando. Então, tudo que eu tenho que imaginar do que esse evento do que eu vou precisar para que esse evento ocorra, ele vai ser colocado no momento de planejamento, onde a gente fala que ele é o pré-evento. Aí depois, no dia do evento em si, quando você começa a montagem, né, do evento que ele vai acontecer,
A ocorrência do evento e a desmontagem dele a gente vai chamar de transevento, tá? Que é o que está colocado aqui no texto de vocês. Transevento, execução e acompanhamento. E aí, quando finaliza-se, né? Quando a gente pega e tem lá finalizado tudo que a gente vai fazer, o levantamento de feedback, tudo que você precisa para apresentar. Por exemplo, eu tive um patrocinador, alguém que foi lá e injetou dinheiro para o meu evento acontecer, então eu tenho que fazer relatórios, quanto que nós gastamos, quanto que a gente faturou, né? Tudo isso eu tenho que apresentar para as pessoas que são importantes e que, de uma certa maneira, auxiliaram para que esse evento se desenrolasse, tá? Então, esse é o momento que a gente chama de pós-evento. É onde você faz os agradecimentos, você vai soltar nota na imprensa falando como que ocorreu esse evento, como esse evento ocorreu, quais foram os resultados que se alcançaram e já projetando para uma nova edição, caso seja necessário, tá? Então, são os 3 momentos principais. E aí ele também fala aqui com relação aos recursos humanos e as estratégias de comunicação. Então, esse é meio que o beabá. E aí, o que ele pede? Que eu acho que onde vocês vão... Aqui você, para comparar o material que foi dado com o que a IA vai dizer para você. Então, para você ter uma ideia, se o que está estudado, né, o que está para você estudar da maneira que foi colocado é ok, e se a IA chega naquilo ou tem uma disparidade muito grande. Por isso que ela fala para vocês fazerem esse tipo de comparação e depois poderem fazer na apresentação. Eu tenho, né, na minha vida presencial, eu sou professor de curso de eventos aqui em Limeira, que é a cidade ao lado de Santa Bárbara do Oeste, onde eu moro. Então, aí, com os meus alunos do curso de evento, a gente tem aqui um formulário que a gente chama de briefing, tá? Onde eu levanto todas as informações que são necessárias para que eu possa criar e montar esse evento. Então, aí, o que eu faço? Vamos lá, volta, Rodrigo. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Eu vou mandar esse arquivo lá no Correio Tech, depois que a gente terminar a aula, para que vocês possam daí puxar esse arquivo e aqui vocês têm um norte de como que vocês começam a desenvolver isso, porque muitas vezes a preocupação, você fala assim, como que eu começo? Né? Então, se ele foi pedido para vocês aqui na atividade, para você fazer uma feira de turismo regional, né? Então, é o que você vai, de repente, colocar aqui nesse arquivo, nesse formulário. E aí, depois, você monta a tua estruturazinha e vai apresentar essa atividade para mim como se fosse um projetinho, né, desse evento. Então, ó, a gente tem aqui nesse formulário, né, dados como a razão social, o endereço, contato, cargo, né, informação, por exemplo, quem é a pessoa que te contratou para você fazer esse evento. Aí, quando a gente vai falar do evento em si, né, então, o título dele, você vai ter que dar um título aleatório, imaginário para o evento de vocês, qual o objetivo principal desse evento, qual a tipologia. Quando a gente vai falar da tipologia, já está dada, ele quer uma feira de turismo. Então, você vai colocar a tipologia desse evento sendo uma feira, tá? Aí, tem um tema que ele está definido? Sim, porque ele quer uma feira regional. Então, ele também tem a definição desse tema. E aí você vai brincando com esse formulário. Então, ele vai querer aí você vai com a tua criatividade. Ele vai querer saber de qual é o público-alvo que você quer atingir, as perguntas que ele vai fazer, qual é a quantidade estimada de participantes, da onde que essas pessoas vão vir, né? Você inventa aqui, vai inventar uma data desse evento, uma duração. É uma feira de 2 dias, é uma feira de 1 dia, e o dia que você vai realizar. Qual é o local, né, onde esse evento vai ser realizado? Então, se é na tua cidade tem um espaço de eventos, algum lugar que seja interessante, que vale a pena, você pode pegar e utilizar, né, jogar como esse espaço de eventos local para a realização, né? Aí, qual é o programa?
Se não está solicitado lá na atividade, você não precisa colocar, né? Ah, não existe já um programa para o evento? Não, ainda não. Então, ele vai se a definir, né? Ainda sairá a programação desse evento. Ela está em construção, né? Vai precisar de hospedagem, né? As pessoas vêm da onde? As pessoas vêm muito longe, né? Dá para fazer bate-volta na tua cidade para ele participar desse evento? Dá, então não preciso de hospedagem. Não, não dá, fica muito longe. Então eu vou ter que pensar quais seriam os hotéis que eu posso colocar como os hotéis que vão receber os participantes do meu evento. Tá? Quais são os meios de transporte que as pessoas vão para lá? Então, vão de carro, vão de van, vão de ônibus, é de outro estado, vai vir de transporte aéreo. Então, são as coisas que vocês vão pensar. E aí, a questão dos serviços, né? Se eu vou precisar de alimentação, se eu vou dar brindes, se eu vou precisar de traslado, se vai ter atividade social, cultural, turística. Quer dizer, então, essas coisas que cada um vai bolar, né, com a criatividade de vocês, como que vocês vão fazer o evento de vocês. Tá? Vai ter alguma autoridade, né, no meu evento? Vai ter deputado estadual, vereador, prefeito, secretário de Cultura, Turismo da cidade ou da região. Então, daí você coloca se serão convidados ou não. Tá? Aí, qual é o orçamento, a verba que eu vou ter disponível para fazer um evento desse? Né? Tem verba? Sim ou não? Né? E aí, de acordo, você vê como que você pode colocar aí essas ideias. Tá? Se tem uma comissão organizadora, qual o idioma que vai ser falado nesse evento? Assim, Rodrigo, como assim idioma? Porque eu posso ter um evento internacional, então, de repente, eu posso ter um palestrante vindo de fora, vindo da Alemanha, então eu vou pegar e vou falar assim, olha, não, o meu evento é internacional, o idioma falado nesse evento vai ser português e alemão. Ah, tá. Então, na hora que eu coloco isso, a gente já tem que pensar em outra situação. Se eu coloco que vai ter uma outra língua, eu vou precisar de um intérprete que fale a língua desse palestrante. Vocês já viram, acho que na TV em algum lugar, onde as pessoas estão participando lá de um evento, coisa da ONU, que sempre a gente vê na TV, você vê como as pessoas estão com fone de ouvido. Por quê? Esse fone de ouvido é a tradução simultânea que a gente fala. Então, o cidadão está falando lá na língua dele, por exemplo, o atual presidente, né? Ele vai participar de um evento na ONU, ele vai lá e vai falar em português. Então, você vai ter lá na ONU tradutores, ou intérpretes, né, que façam a tradução simultânea do português para as mais variadas línguas. Então, você vai ter alguém que fale português e aí vai traduzir para quem fala a língua inglesa, para quem fala italiano, espanhol, alemão, japonês, mandarim, turco, árabe, o que for. Então, imagina a quantidade de pessoas que são necessárias para você ter um evento desse porte. Né? Então, você tem que ter um sem número gigantesco de pessoas que dominem. E quando a gente fala de intérprete, de tradução simultânea, é aquela pessoa que está falando na língua das pessoas que vão ouvir, como nós estamos conversando aqui, né? Fluentemente. Não é aquela coisa da pessoa, eu falo inglês e fala meio que errado, meio arrastando. Eu vou usar um Google Tradutor. Não. É fluência. A pessoa tem que conversar na língua do convidado, né? Da mesma maneira que estamos falando português aqui. Até aí ficou claro para vocês? Tudo bem? Deu para ter uma noção? Sim, professor, ajudou bastante já. Mas a É. gente pode usar esse teu roteiro para fazer a agenda ou devemos seguir aquele concepção, Isso, trânsito? mas o que eu vou disponibilizar aqui é que para você ter o norte do que vai em cada momento, em cada coisa, entendeu? Eu estou Perfeito. disponibilizando para vocês, por exemplo, ó, só para entender. São necessários serviços, legal. Quais são os serviços?
Quem é da área de eventos sabe, mas a pessoa que não é, ela não é obrigada a saber, entendeu? Então, por isso que eu disponibilizo isso para vocês. Então, ó, o que eu estava comentando de se eu for falar um evento de uma língua estrangeira, então, se eu preciso de tradução simultânea, se eu vou precisar contratar um buffet, se por acaso vai ser um almoço, um coquetel, um coffee break, um jantar, se eu vou ter que contratar um pessoal que vai fazer decoração, se o pessoal que vai fazer filmagem, o pessoal que vai fazer o som, o pessoal que vai fazer a fotografia, se por acaso eu vou precisar de DJ, quer dizer, então aqui ele esmiuça para vocês todos os profissionais que porventura possam ser necessários para a realização desse evento, ok? E aí, a mesma coisa quando a gente fala dos recursos humanos, que tem lá no último item. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de pessoal que seja da área de propaganda, eu vou precisar do pessoal que faça o trabalho de gráfica, que seja da assessoria de imprensa, ou seja, o pessoal que é da área de comunicação, vou precisar de agência, eu vou precisar de um posto médico, então eu vou ter que ter lá um médico, ou um socorrista, ou um bombeiro civil, né? Vou precisar fazer acordo com alguma transportadora, eu vou precisar fazer seguro para essas pessoas, seguro viagem, porque de repente a pessoa está saindo de outro lugar, em outro estado, e vindo para o meu evento, e aí de repente acontece alguma coisa. Então, são todos os tipos de serviços e possibilidades que a gente tem que pensar, tá? E isso entra lá aqui na atividade, ó, ele entra aqui embaixo. Entra aqui, ó. Ajuste o plano considerando as especificidades do turismo regional, acrescente detalhes práticos, por exemplo, uso de guia, estande de artesanato, parceria com hotel, restaurante, quer dizer, tudo que você de repente precisa para a realização do evento, né? Então, quando eu disponibilizo isso aqui para vocês, é para que vocês tenham um norte do quê? De o que normalmente quando eu vou fazer um evento eu vou precisar, né? Então, quando eu vou planejar um evento, a primeira das coisas que eu preciso pensar é o quê? Né? Que é essa partezinha aqui do cabeçalho. Qual é o título do evento? Qual é o objetivo dele? Qual o tipo de evento que eu vou fazer? Qual é a data? Né? Qual o local? E quem são as pessoas que eu quero atingir? Já começa daí. Isso já é o beabá do pré-evento que a gente fala. Entenderam? Então, é algo que dá para pensar. O pré-evento ele é bem grande, então tudo isso que está colocado aqui para vocês é basicamente a parte do pré-evento que vocês precisam fazer. Quando ele fala para vocês da parte do trans-evento, ou seja, como que o evento vai acontecer? Entendeu? Vai ter a abertura, vai ter alguém vai falar, vai ter palestra, vai ter o discurso, vai ter a visitação nos estandes onde as empresas estão oferecendo os seus produtos e serviços, é isso daí que vocês vão falar. E no pós-evento, vocês têm que imaginar de que maneira que vocês vão apresentar para, né, a comunidade como foi os resultados desse evento que aconteceu. É mais ou menos em cima desse contexto, dessa ótica, que é a sequência para vocês montarem esse plano. Ficou claro? Oi, Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, vamos falar dos profissionais e do que a gente vai usar. Tem que ser real da cidade? Por exemplo, o restaurante vai ser no restaurante tal, vai ser disponibilizado, sei lá, X lugares no restaurante tal. Vamos usar da Y. Dessa maneira que a gente vai colocar os nomes dos lugares? E tem que ser real? Não há necessidade disso daí, entendeu? Você pode colocar que será contratado um restaurante da cidade, etc. E aí você, caso queira colocar, tudo bem, né? Ou, olha, para a alimentação será feito um acordo, a contratação de um restaurante self-service, né? De um restaurante aquilo e etc. E aí segue o jogo.
Entendeu? Porque senão a coisa vai ficar doida. Deixa eu ver. A Fernanda colocou alguma coisa aqui. Aqui na minha cidade eu organizei um evento que foi uma feira de turismo da região turística Coração Paulista. Poderia utilizar esse evento que já organizei? Se você organizou, você tem a faca e o queijo na mão, Fernanda. Você deu sorte. Entendeu? É só você dar uma adaptada, meio que em cima, né, mudando alguma coisa, para a gente falar que, para não dizer que isso foi um plágio, mas se você organizou o evento, você tem o evento pronto. Então aí para você vai ficar bem mais fácil essa brincadeira. A Rosimeire está digitando alguma coisa. Vamos ver o que a Rosimeire fala. Sim, Rosi, normal, né? A questão de... Olha, eu tenho certeza que você já organizou um evento. Essa é a primeira coisa que eu brinco e falo para todo mundo. Você já fez uma festa na sua casa? Você já fez algum churrasco? Convidou os amigos, vamos fazer uma jantinha, trazer umas pessoas em casa, não sei o quê, uns amigos ou parentes, alguma coisa assim. E você tem que imaginar tudo que você vai precisar fazer. Desde o dia que você resolve fazer, você marca o dia, você marca o lugar, a hora, quem são as pessoas que você vai convidar, de maneira que você vai fazer essa festa. Isso é uma organização do evento. É que a gente não tem noção, entendeu? Ele parte dessa situação que ela é mais elementar. E aí, de acordo com a tipologia que você vai escolher, é a hora que você vai fazendo as adequações e as mudanças, tá? Mas é a mesma ideia. Eu tô lá, tem uma turminha, gente, vamos organizar uma festa de fim de ano numa chácara, não sei o quê, vamos passar o final de ano, Réveillon? Vamos. Começa todo o processo. Vamos atrás da chácara, para quantas pessoas, quem vão ser os convidados, o que a gente vai fazer, qual vai ser o cardápio, não sei o que lá. Todo esse passo a passo que você faz até o dia da festa é o pré-evento, trocando em miúdos. Aí, no dia da festa, vocês vão lá, vamos fazer uma decoração aqui na chácara, vamos deixar ela bonitinha, a questão da comida, a questão não sei o que, é o trans-evento. Vamos precisar contratar alguém, não sei o quê, é uma festa grande, vai precisar de garçom, não sei o quê, cozinheiro. É o pessoal do Recursos Humanos, que você vai precisar para prestar os serviços para vocês. Na hora que termina a festa, tem a desmontagem. No dia seguinte, né, que a festa termina, você vai ver com o pessoal o que o pessoal achou, se valeu a pena ou não. Foi um dinheiro que foi rateado, todo mundo fez lá uma vaquinha para a festa acontecer, então vai meio que fazer a prestação de, gente, tá as notinhas aqui, compramos isso, compramos aquilo, gastamos nisso, gastamos aquilo, e aí, que vocês acharam? É o pós-evento. Então, todos nós já fizemos, de uma certa maneira, é que a gente acaba não tendo consciência disso. Deu para pegar a brincadeira? Legal, ficou bem mais claro agora. Vem com o Augusto. O Rose, ficou mais calma agora, Rosmene? Professor, esse documento aí que o senhor mostrou e vai disponibilizar ajuda bastante. Eu já enviei a tarefa da agenda e, para mim, de longe, foi a agenda que deu mais trabalho. A IA ajuda bastante. Eu fui comparando com os documentos disponibilizados lá na agenda e realmente dá trabalho, principalmente para quem nunca fez isso daí. Eu coloquei até no grupo do TCC, falando para o pessoal que ainda não tinha observado a agenda, para disponibilizar bastante tempo, porque é uma tarefa que realmente dá trabalho, professor. Ela é chatinha. Ela é meio chatinha, assim. Só para vocês terem uma ideia, eu estou organizando a festa de Halloween lá na escola, né, com os meus alunos. Os alunos de eventos estão se formando agora no 3º ano. Nós estamos em setembro, né? Eu estou desde o meio do mês passado organizando esse Halloween, tivemos que montar o projeto, mandar para o diretor, estou esperando o diretor dar o aval, a autorização, para daí a gente começar o processo de execução, não sei o quê, e botar toda a molecada lá para trabalhar, para no dia 31 de outubro ter esse evento. Então, realmente é algo que demanda bastante tempo. Não é algo muito simples, não. Beleza?
Eu enviei num formato de tabela e só essa comparação do que a IA disponibilizou lá com os documentos da agenda, fazer essa comparação, já vai bastante tempo, tem que fazer com calma e realmente deu trabalho, professor. Entendi. Daí tá aqui o Márcio, deixa eu ver, professor, eu posso fazer uma confraternização entre, então, e convidar, além de colaboradores, fornecedores, clientes, amigos, entre outros. Quando a gente pensa numa situação de evento, é isso daí, Márcio. Eu estou fazendo uma confraternização. Então, a ideia de você ter a confraternização, você vai definir a data, o local, quem são as pessoas que vão fazer parte, etc. É isso. Isso é um evento. Quem vai colaborar, quem vai ser o fornecedor, que vai depende da confraternização, vai ser churrasco, vai ser jantar, vai ser um almoço, em cima disso. É mais ou menos isso daí, ok? O que não sabe se entendeu direito, Rosemary? Porque fala aqui para criar uma feira, e eu não sei criar uma feira. Eu não sei, não entendi o que é direito. Aí o IA, Rose, aí o ChatGPT pode te ajudar, entendeu? Porque quando eu coloco aqui esse arquivo para vocês, é para vocês terem uma ideia. Daí você joga no IA e fala assim, olha, como organizar uma feira de turismo? O IA vai te dar as respostas, né? Faça isso, faça aquilo, faça assim assado, faça não sei o quê. O que você pode fazer? Você vai comparar com isso que eu dei aqui para vocês e com o material que a nossa turma disponibilizou para vocês. Então, você começa a analisar uma coisa com a outra, entendeu? Mas, basicamente, quando a gente pensa numa feira, eu tenho que pensar assim, num espaço, quais são as empresas, o que eu vou apresentar para essas pessoas, né? Se é uma feira de turismo, quando a gente pensa em turismo, a gente pensa no quê? A gente pensa em hotel, a gente pensa nos locais de visitação, né? Qual é a tua cidade, Rose? Em São Paulo. De São Paulo, legal. Então, quais são os São Paulo? Então, eu posso fazer em cima, por exemplo, dos museus, né? Então, eu tenho o Museu de Ipiranga, o MASP, a OCA, o Museu da Língua Portuguesa. Exemplo, se você pega e contrata, faz um contato e convida essas empresas, eles vão lá expor quais são os serviços deles, porque muitas vezes, muita gente que mora na cidade nunca foi no museu, eles não conhecem o museu. E eu vejo na TV, não sei o que, mas eu não sei o que esse museu tem para me oferecer. Então, na hora que você traz os museus, eu preciso o quê? O que mais tem no turismo? Tem hotel, hotelaria? Vou pegar e trazer os hotéis para expor para mim. Eu vou pegar, por exemplo, companhia aérea. Então, eu vou pegar lá as companhias aéreas e ter o stand delas para elas oferecerem os produtos, os serviços que elas têm para oferecer. Eu preciso de agência, de operadora. Vou pegar as agências de viagem, ou uma CVC da vida, uma Azul Viagens, uma Latam Viagens. Quais são essas operadoras, né, que trabalham, que vendem pacotes de turismo? Ela também vai ser um fornecedor desse evento. O pessoal que vende seguro viagem, né? É o outro pessoal, porque você vai viajar, você precisa ter seguro. Então, você pega e pensa na cadeia de turismo, quem são as pessoas que fazem parte, ou quais são as empresas que fazem parte. E aí você vai imaginar quem são esses locais que você vai colocar para fazer parte aí e expor os produtos deles no evento. Eu acho que ficou mais claro agora. Rodrigo. Oi. É a Marcela. Assim, Marcela. Eu hoje sentei, li a agenda, já faz uns 3 dias, na verdade, que eu estou lendo, estou tentando entender ela no todo. Quando você coloca na IA, eu me sinto assim, vou dar um exemplo assim, diário. É como se a IA colocasse para a gente fazer uma receita prática de bolo para a família.
E quando você joga dentro do material que a gente tem da atividade, da agenda no todo, é como se você tivesse que fazer, por exemplo, um bolo de 1 metro por 1 metro, dando todas as especificações para, por exemplo, um grupo de 2.000 pessoas, entendeu? E aí a minha dúvida é justamente isso, porque apesar do material que você vai disponibilizar aí, essa coisa aí essa tabela, né? Essa direção, esse norte, mas assim, a gente tem que colocar, por exemplo, vou usar aí planilha, vou usar o próprio Word, entendeu? Eu teria que ter todas as informações, tudo isso, ou eu tenho que montar ela no formato, num roteiro de turismo, entendeu? Eu sigo aí esse parâmetro seu, ou eu vou numa ideia de roteiro de turismo, porque acaba sendo um pouquinho diferente um do outro. Sim, ele vai ter uma certa diferença, mas como eu estou fazendo um acordo com vocês aqui, vocês estão com essa dificuldade, então vocês podem utilizar esse parâmetro da maneira que eu estou explicando para vocês aqui, entendeu? É porque assim, eu me sinto assim, como eu já te falei, eu era de Americana, né? Eu trabalhei em empresa de fotografia, participei de alguns eventos de formatura, mas a gente acaba sempre nos bastidores, né? Muitas informações, por exemplo, quando você vai formar aí um evento de formatura, alguma coisa assim, nem tudo o organizacional chega para quem vai fazer ali a coisa na prática, né? Não, essa parte vocês só estão na execução, vocês não estão no planejamento. O que acontece é que eles estão querendo que você planeje, que você imagine a festa, entendeu? Então, mas quando você coloca, por exemplo, assim, uma formatura para um grupo de 8ª série, por exemplo, de uma escola, e quando você imagina uma organização, tipo a Festa do Peão de Americana, que são milhões de pessoas, acaba sendo um negócio muito assustador, entendeu? E quando eu vi a agenda, quando eu peguei para ler o material, é como se, né, como eu relacionei, fazer um bolo para a família e fazer o bolo para um grupo maior, toda uma questão de organização. Então, aí, mesmo diante do seu material, o que a gente teria que atender? De repente, a gente fazer uma feira pequena, ou a gente tem que fazer algo, né, que nem você chegou a citar aí, essas feiras que já existem, muitos estandes, né? Então, a dúvida é essa. Não, façam pequenininha, gente, pelo amor de Deus. Tá, é porque assim, senão a gente vai começar a fazer, e quanto mais você fuça, né? Quanto mais você vai interagindo e entendendo a coisa, você vai vendo que ela vai criando assim uma extensão gigante. Então era essa a minha dúvida. Eu posso fazer a receita para a família ou eu tenho que fazer algo pensando aí, né, numa coisa gigante? Esse era o receio que eu tava. Não, gente, façam algo que seja pequeno, né? Por exemplo, nós vamos fazer para as agências da cidade um evento para, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas no máximo, porque se você vai fazer, eu citei, lógico, os grandes eventos que existem, né? Mas se você vai fazer um grande evento, gente, nós estamos falando de evento que cai na casa do 1 milhão, entendeu? E não é para isso. A ideia da agenda é aqui para que vocês tenham uma noção de como se planeja um evento só. Então, pode ser pequenininho, para 100 pessoas? Pode, tranquilo. Entendeu? Pensando na realidade, eu sou de Muzambinho, lógico, eu sei que Muzambinho é Minas Gerais, tá? Eu sou de Muzambinho, então eu estou pensando em fazer um evento, uma feira de turismo regional aqui para o pessoal de Muzambinho e região. Acabou. Quantas pessoas vão aparecer na feira? Sei lá, 150, 200 pessoas? Tá ótimo. Nada mais que isso. Por quê? Porque senão você começa a aumentar isso de uma tal maneira e aí, realmente, é o que vocês falaram, daí quando você vai lá na IA, ele vai te dar um leque de opções gigantesco e você vai falar, cara, como que eu vou administrar e coordenar tudo isso aí? Não dá, entendeu? Isso é algo que somente profissionais mesmo que vão fazer isso, eles fazem faculdade, você tem faculdade de tecnologia em eventos, ou pessoal que são profissionais, não é algo simples, entendeu? Então é algo mais complicado.
Isso, para descrever uma feira. Você vai imaginar uma feira que você vai, tipo, um determinado público específico, uma região específica, por exemplo, vocês que são de São Paulo, né? E aí você vai montar uma feira específica nisso. Beleza. Ok? Tá? Porque não dá para a gente agilizar demais. E aí o Augusto está pedindo TCC. Sim, vamos para o TCC. Só a Rose levantou a mão. É alguma coisa, Rose? Não, professor, era aquilo que eu já tinha falado. Ah, então tá bom. Beleza. Então tá ok. Imagina. Gente, qualquer outra coisa, outra dúvida que vocês tiverem, tá? Eu vou mandar no correio texto daqui, mas depois vocês podem, lá no fórum, a gente vai conversando ainda nesse resto de semana, e qualquer outra coisa, a gente vai batendo um papo a respeito. Tá certo? Vamos lá. Vamos mudar a página. Então, sai aqui a Agenda 5 TTP GTNAS e a gente vem para a Agenda 3 de TCC, tá? Onde vocês já fizeram a 1 e 2, né? Nós tivemos aí várias pessoas que entraram. Só uma coisa que é importante também eu comentar com vocês. O grupo 8 e o grupo 2 foram os grupos que deixa eu só, peraí. Baixei a mão da Rosemary aqui. São os últimos grupos que se completaram, né? A Camila está aqui, que é do grupo 8, do grupo 2, do pessoal de TBC, e eu acho que não tem ninguém do grupo 8, que é o grupo de turismo acessível, né? É o pessoal que entrou por último. Eu autorizei a entrada dessas pessoas porque elas justificaram para mim o porquê que elas se atrasaram. E existe uma orientação da coordenação que o aluno pode, no limite, no último instante de entrada dele, na Agenda 3 do TCC, nessa agenda que começou agora. Se o aluno não entra até aqui, né, na hora que é entregue, eu conversei com ela hoje, chamei, já a orientei, passei o teu contato e pedi para ela te chamar no WhatsApp para você adicioná-la lá no grupo. Eu conversei com ela hoje, era 5 da tarde. E ainda ela justificou, ela estava realmente, ela tinha mandado um correio técnico para mim há um mês atrás, com alguns problemas familiares, com algumas coisas, e aí eu lembrei quando ela me falou que realmente ela tinha mandado isso daí. Então eu pedi, ela entrou lá no grupo, eu a adicionei, eu acho que ela entrou lá, pediu para entrar, eu confirmei a entrada e aí mandei a parte para ela, o seu contato, para que ela te chame e você adicione ela e passe as coisas para ela fazer também para poder ser avaliada. Beleza? Tudo bem? Então tá certo. Então, vamos lá. Vocês fizeram na Agenda 2, né, a parte da introdução, justificativa e objetivos do TCC. Eu já fiz a devolutiva para todos os grupos, espero que vocês já tenham visto, tenham lido, né? Tivemos aí, eu acho que 1 ou 2 grupos que conseguiram, assim, zerar, vamos colocar dessa maneira, zerar sem nenhum tipo de erro a atividade, e ficaram algumas pendências em quase todos os grupos, uma pendência, um detalhezinho ou outro. Uma coisa que é importante, e eu coloquei lá para vários grupos, né? Por isso que às vezes teve grupo que tirou B, né? Não ficou com MB, porque daí eu peguei e justifiquei. Quando a gente pensa, vou fazer a introdução, ótimo, vocês usaram mais ou menos aquele esquema do exemplo que é dado para vocês lá na agenda, né? Que é o texto. Só que, e eu comentei no dia que eu fiz a live, mas tiveram várias pessoas que não tiveram a disponibilidade, eu não sei se assistiram o vídeo que eu disponibilizei no YouTube para vocês. A introdução e justificativa. Nós estamos fazendo um trabalho técnico-científico.
Isso significa o quê? Que toda a informação que eu colocar lá no texto, o parágrafo que eu monto, eu tenho que comprovar e mostrar da onde eu tirei aquela informação. Eu vi textos muito bem feitos, mas o que acontece? Não existia o referencial teórico, não existia a citação da onde saiu. Segundo o autor João da Silva, né? Ou colocou lá a fala da pessoa, mas não colocou quem é essa pessoa que escreveu aquela informação. Isso é obrigatório num TCC, tá? Então, quando você pega e monta o texto, eu vi lá os textos, né, o pessoal colocando, fez a introdução a respeito de turismo, sobre a tipologia que está seguindo, da cidade que vai fazer e etc. Beleza. Mas, exemplo, Paraty, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, que está lá, está dentro da Costa Verde, não sei o que, coisa e tal, que tem uma história muito interessante, virtude, não sei o que. Legal. De onde você tirou essa informação? Você precisa colocar ali, entenderam? Tem que estar lá, segundo o anuário da Embratur de não sei quando, segundo os dados do Ministério do Turismo, de não sei que data, Paraty hoje está no segundo lugar do estado do Rio de Janeiro, que é o local mais visitado do estado, com não sei quantas mil pessoas visitando durante o ano. Você precisa colocar da onde sai essa informação. Isso é referendar. Então, daí eu falei assim, tá, beleza, você achou o texto, então você tirou desse lugar aqui. Se você não coloca nada, o que o Rodrigo vai pensar? Ele botou lá chat GPT, o GPT jogou a informação, ele fez Ctrl+C, Ctrl+V e jogou lá no texto. Eu falei assim, cadê o referencial? Da onde saiu essa informação? Aonde você pesquisou? Em qual site que você pesquisou? Tá? Tudo que vocês escrevem, vocês têm que colocar lá. Tá? Na introdução tem que fazer isso, na justificativa também tem que fazer isso. Tiveram grupos que fizeram na introdução e não fez na justificativa. Tanto que na hora que eu dei o feedback, eu falei assim, não sei o que, introdução, ok. Justificativa, precisa colocar não sei o que, não sei o que, não sei o que, por causa disso, disso e disso. Tá? Então, são detalhezinhos. Nossa, na hora que a gente for escrever, que nós vamos entregar, a gente não se atentou a isso. Mas o TCC é detalhe, entendeu? Então, você tem que estar muito atento. Aí, cabe, às vezes, ao relator, né, que dá a maior dor de cabeça, o relator, porque o pessoal, às vezes, vai pesquisando, joga as informações para vocês, e vocês vão montando o texto, e às vezes, naquela correria, não sei o que, montando o texto, você não se atentou que o seu coleguinha não colocou a citação da onde ele tirou aquele parágrafo que ele escolheu, que ele escreveu, tá? E é obrigatório e tem que ter. Tudo bem? Beleza, pessoal? Justificando por que nossa, mas a gente fez que nós escrevemos tanta coisa e ficamos com B. Ficou por causa desse detalhe. Leiam com atenção o feedback, porque lá no feedback eu vou marcando e falando o porquê que o que ficou faltando, tá? Então aí vai pegar o texto novamente. Se uma coisa que volta a fita, vamos lá, uma coisa que é importante, todo lugar que vocês pesquisaram, vocês têm que pegar e salvar em algum lugar. Por exemplo, eu entrei no site, vou dar um exemplo aqui, né? Eu estou lá no GE vendo matéria a respeito de futebol, né? E o meu TCC tem a ver com esporte, então eu vou pegar o link da página, né, no browser, eu vou dar um Ctrl+C aqui, vou lá no arquivo do Word e sacolo esse link aqui, né, para que esse login da página, porque na hora que eu vou fazer a referência bibliográfica, eu tenho que colocar todos os lugares que eu pesquisei, tem que aparecer no referencial bibliográfico, que é no final do TCC, tá? Então, aí, isso prova que você pesquisou em determinado lugar, tá? Então, você vai lá na última página, se vocês viram no modelo que eu mandei para vocês, tem lá, referencial bibliográfico, no final do TCC, referência bibliográfica.
Então, se você pesquisou em livros, se você fez entrevista, se você pesquisou na internet, ou aonde for, não interessa. Mas tem que estar colocado lá da onde você tirou a informação. E quando você escreve o texto, você tem que colocar no texto, citar da onde vem aquilo que você está falando. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Só para a gente... Por que eu estou falando isso? Porque na agenda 3, o processo é o mesmo. Tá? O que vai mudar são o quê? O assunto que vai ser colocado. Então, vamos lá. Ó. Nessa agenda, vamos começar a trabalhar no desenvolvimento do roteiro turístico. Assim, posso realizar as correções, as alterações sugeridas pelo orientador no item introdução do trabalho, ou seja, agenda 2, o grupo deverá planejar e começar a operacionalizar os seguintes passos. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai apresentar a cidade do seu roteiro. Tá? Então, eu vou fazer a apresentação dele. Então, eu tenho que pegar e fazer um levantamento geográfico. Então, vou apresentar os principais dados e informações geográficas da cidade. Então, a localização do destino, qual é o estado, a região. Inserir um mapa de localização dessa cidade. Quais são as principais vias de acesso até essa cidade? Qual é o número de habitantes? Qual o gentílico dessa cidade? Né? Por exemplo, eu moro em Santa Bárbara do Oeste e aqui o gentílico nosso é barbarense. Tá? Mapa de verdade. Isso, Rosemary, mapa de verdade. Por exemplo, a Marcela, você é nascida em Americana, né? Daí depois que você foi para cá, você morou aqui um tempo. Tipo, né? Você é nascida aqui, né, Marcela? Sim, sou nascida e criada em Americana até meus 30 anos, 38 anos, e fazem 4 anos que agora eu sou de Ubatuba. Você está em Ubatuba, então. Daí, se pá, a Marcela está fazendo trabalho de Americana, daí ela vai falar, qual é o gentílico de Americana? Americanense. Americanense. Tá? Isso, então, de acordo com a localidade que vocês estão fazendo o trabalho, vocês vão colocar qual é o gentílico dessa cidade. Aí, as informações relativas a relevo, clima, os principais rios, quais são as cidades que fazem limite, né, com a cidade que você está fazendo o trabalho, qual a distância da capital do estado, né, e qual é a cidade e a cidade de origem que vocês vão fazer. Vamos sair de São Paulo, vamos sair de Belo Horizonte, vamos sair de não sei aonde, até aquela cidade onde o trabalho está sendo feito. Então, todas essas informações elas devem ser obrigatoriamente colocadas nesse TCC, né, nesse texto. E, como eu estava explicando, tudo que você colocar aqui, você tem que pôr da onde é a informação. Nem que seja número de habitantes. Segundo o IBGE, tipo ano tal, né? Santa Bárbara do Oeste tem 204 mil habitantes, que é o número de habitantes daqui de Santa Bárbara. Vocês vão pesquisar. Não, você viu no G1, você viu no UOL, independente do site que seja. Se foi dado ali que você achou o número de habitantes da cidade, então você vai colocar ali e citar da onde você tirou. A Rose fez uma pergunta e deixa eu ver só que deixa eu ir pro chat aqui para ver a pergunta da Rose. Vi que piscou uma pergunta para mim. Vai um pouco, mais para baixo. Se for duas cidades, coloca da origem até cada cidade. Exatamente, Rose. Se por acaso a tua cidade ela vai passar por duas, o seu roteiro abrange duas cidades, você tem que fazer tudo isso para as duas cidades. Entendeu? Eu acho que tem algum roteiro, não lembro qual que são duas cidades, eu acho que de Minas Gerais, uma coisa assim. Tem que falar tudo sobre as duas cidades. Tá? Então você vai pegar, levantar toda a informação da cidade 1, todas as informações da cidade 2. Tem que Professor, uma dúvida, Marcela novamente. Um distrito, ele é considerado a cidade ou como que eu posso dizer? É porque assim,
na atividade que nós estamos fazendo, a cidade ela se limita com as margens do rio, é colocado como um distrito. Só que esse distrito está dentro de uma outra cidade que abrange o nosso roteiro. Vou te dar um exemplo um pouco mais simples. Eu sou lá de Americana, então eu morei ali divisa Sumaré, Nova Odessa, e aí assim, Sumaré tem o distrito de Nova Veneza, mas a cidade principal é Sumaré. O que eu devo considerar? O distrito de Nova Veneza ou o distrito de Sumaré? Os dois. Legal. É porque foi uma dúvida minha na outra agenda. Eu cheguei a comentar com o relator, com o grupo, e aí a gente acabou colocando só como o distrito e não colocou como a cidade que faz a divisa. Por exemplo, a gente não tem Campinas, né? Campinas, São Paulo, você tem o distrito de Barão Geraldo. Sim, o de Sousas e tantos outros. Souza, Barão Geraldo, mas elas fazem parte do município de Campinas. Então, se a pessoa, mesmo que ela fosse falar de Barão Geraldo, né, vou fazer um turismo astronômico para falar lá do Observatório de Capricórnio, que tem dentro da Unicamp, não sei o quê. É Barão Geraldo, mas ela tem que fazer a abordagem de Campinas para depois chegar no distrito e aí ir para a especialização. Ok, obrigada. É um pouquinho trabalhoso, mas faz parte do processo, tá bom? Deixa eu voltar lá para o texto, vamos lá. Até aí, tá tranquilo, pessoal? Posso seguir? Sim. Sim? Então tá. Aí depois a gente vem. Vamos falar da parte de história e cultura. Mesma coisa. Então, vou fazer levantamento histórico e levantamento cultural dessa cidade, ou cidades. Então, o histórico de como se deu a fundação desse município, quais são os principais momentos do histórico, né, do município ou da região, se está sendo abordado, quais são as principais manifestações populares de lá, quanto a dança, música, artesanato, literatura, eventos e por aí vai, né? Quais são os grupos étnicos existentes nessa região? Quer dizer, então, você está fazendo um levantamento a respeito da história e de toda a parte cultural. Porque esses são os elementos que você vai poder utilizar para desenvolver o seu roteiro. Por isso que quando alguns grupos já estavam falando, nós já estamos meio com o roteiro pronto, a gente já tem uma ideia, não sei o quê. Eu falei, não, vocês estão queimando a largada, né? Por quê? Porque na hora que vocês começarem a pesquisar a respeito dos destinos que vocês escolheram, vão aparecer tantas novas informações que vocês não imaginavam, que você vai sentir na obrigação de querer incluir aquilo no seu roteiro. Então, por isso que a gente fala que isso é toda uma construção. Você está fazendo um levantamento. Você está fazendo um levantamento geográfico para ter a localização e informações geopolíticas, socioeconômicas. Você está fazendo um levantamento histórico-cultural para poder fazer um levantamento da história de como se ocorreu tudo que aconteceu durante o período daquela localidade e todas as manifestações, todas as coisas que fazem parte da cultura que tornam aquela sociedade interessante para você visitar e levar pessoas para lá. Tá? Então, são dois momentos. Vai ter trabalho para todo mundo, porque levantar essas informações, elas são um pouquinho complicadas por um simples detalhe, né, que eu acho que é muito válido comentar. Se alguém aqui quem fez faculdade e fez o TCC na faculdade, sabe que você não vai pegar uma informação, provavelmente jogar lá no Google, sair, pegar a informação do Wikipédia, pegar ali e jogar no teu trabalho e está feito. Porque não funciona dessa maneira. Se eu estou fazendo um trabalho científico, eu tenho que ter pelo menos 3 informações, 3 fontes diferentes. Se 2 delas baterem, aí significa que essa informação é verídica. Por quê? Porque escrever
qualquer um pode escrever qualquer coisa. Eu posso pegar, criar um site, botar informação e falar que a minha cidade aqui, ela tem 230 mil habitantes. Qualquer um pode escrever. Agora, quando você pega e vê mais de uma fonte na pesquisa e as informações batem, aí você tem uma veracidade, algo que você tenha uma comprovação. Tá? Porque o aluno, principalmente a garotada no ensino médio, eles têm essa mania. Você dá um trabalho para eles, porque é um trabalho que é para durar 15 dias, eles fazem em 2. Eles falam assim, como? Eles vão lá, joga no Google, vê o que está no Wikipedia, joga lá no Wikipedia, está pronto, entreguei. Você fala assim, ah, é? Aí você vai lá olhar, você fala, já até sei de onde saiu. Por quê? Porque você fala, peraí, vamos consultar, às vezes você tem fontes diferentes. Tá, essa informação é de que ano? Né? Por isso que tudo tem que ser justificado. Né? Até a própria Wikipédia, eu estou dando um exemplo porque ele é o padrão de todo tipo de trabalho. Quando precisa você fazer um levantamento de história ou de geografia, muita gente corre lá, porque tipo, tá aqui, já fiz e está pronto. Ele mesmo fala, pode conter erros. Às vezes é importante você checar outras fontes, né? Fonte da prefeitura municipal, se a prefeitura tiver o site, né? Normalmente você vai ter lá falando a respeito da história, os dados geográficos da cidade, que são atualizados anualmente. Quer dizer, então, são caminhos que vocês podem conseguir levantar essas informações com muito mais criticidade. Beleza? Ok. Dúvidas até aí? A Rose está dizendo, Rose, vai no microfone. Vamos lá. Rose, hoje a maioria das pesquisas são sites. Poucos são, sim, óbvio. Até fui em algumas livrarias procurar livros sobre o tema, mas muitos livros não estavam disponíveis, só por enquanto. Fique em paz, é óbvio, né? Hoje a gente vai... Eu também fui da geração de tudo que tinha que fazer, eu tinha que ir para a biblioteca, ir com a folha de papel ao maço, canetinha, ir lá e copiar tudo, pegar lá as enciclopédias, né? Delta Júnior, Barça, e sei lá o que da vida, copiar tudo aquilo lá para depois passar limpo, poder entregar o trabalho. Hoje não, você abre o Google, você acha tudo, óbvio. Mas é o que eu estou falando, não dá para você se ater já no primeiro site, tá? É legal vocês darem uma garimpada e levantar as informações em mais de uma fonte para ver se essas informações batem. Bateu? Tá ok. Lógico, dados geográficos você pode entrar no site do IBGE. Você vai conseguir esse tipo de levantamento. Ou até no próprio site da prefeitura municipal, porque ele é atualizado. Agora, referente à cultura, à história, uma série de coisas, aí, às vezes, você vai ter uma certa dificuldade. Não necessariamente você vai encontrar fácil algumas informações. Aí sim que cabe, que eu estou comentando, de você ter mais várias fontes de pesquisa para as informações poderem cruzar. E aí, lógico, depois que você tem a informação, você vai colocar no texto, né, o que você julga importante, citar, né, referendar da onde aquela informação saiu. Beleza? Estou aberto a... vamos lá, deixa eu só aqui. Então, aí, vamos fazer isso aí. Após a finalização dessa etapa, né, e vocês vão fazer os levantamentos, tudo, vocês vão passar para o relator, né, que deverá postar o arquivo no template, atualizando, o atualizado no link da atividade. Né? Várias pessoas me perguntaram, né, na entrega, sim, vocês vão utilizar o mesmo template até o final. Então, eu vi que alguns grupos mantiveram o template na configuração dele mesmo e foram adicionando e deixaram até outras coisas em branco, e algumas pessoas apagaram uma parte dele. Tudo bem, mas aí lembrando que você sempre tem que fazer lá um Frankenstein, né? Vai entrar essa parte agora, é a parte 2, é o começo do desenvolvimento do TCC. Então, você teve a parte 1 lá, que era a introdução, vocês fizeram a introdução, justificativos, objetivos. Aquilo lá, para quem eu não pedi para fazer correção, esquece. Acabou,
não precisa mexer em mais nada ali. Para quem eu solicitei correção, vocês vão corrigir, né, fazer as devidas correções e fazer toda essa parte 2, tá? Toda essa... começando o desenvolvimento, né, sendo da agenda 3. E aí, vamos colocar lá. Então, as informações geográficas, as informações históricas e culturais. Terminou isso daí? Beleza. Na hora que vocês me entregaram, tá tudo ok? Não precisa corrigir nada? Vocês vão esquecer disso. E aí a gente vai para o passo seguinte na agenda 4. Tem alguma coisa que eu... Oi. Fale, Augusto. Ei, Augusto. Uma dúvida. Vamos supor, eu vou fazer a pergunta por todos os grupos, eu acredito. Que nem você falou, só teve 1 ou 2 grupos só que zerou. Mas vamos supor que, de repente, um exemplo, vai. O turismo de enologia deu uma falha no objetivo e ele vai ter que corrigir. Essa correção já envia para o senhor e o senhor corrige, ou o senhor vai corrigir essa parte quando for corrigir a agenda 3? Não, quando eu for corrigir a agenda 3. Vem tudo na agenda 3. Entendeu? O que eu pedi para o grupo corrigir, normalmente o que o pessoal, o que precisava ajustar era na parte ali, ou da introdução ou da justificativa, com relação à citação, colocar referência, etc. Vocês vão pegar lá o arquivinho, vão lá pesquisar novamente, ver lá, reler. Ah, tá. Então aqui eu preciso ter o referencial. Eu tirei daquele lugar. Você coloca lá. Ah, do outro, eu tirei do outro lugar. Coloca no outro parágrafo. E assim vocês vão complementando ele no que está faltando. Belezinha, tá tudo certo. Aí você vem para fazer a atividade da agenda 3 que vocês têm que me entregar também. Quando eu for pegar, eu tenho anotado no meu... Eu tenho uma planilha que eu tenho anotado o que cada grupo errou. Então, na hora que eu vou pegar para correção, eu vou abrir a planilha e vou, né? Deixa eu só... Vamos lá. Cadê, ó? Tá vendo que tem aqui menções, TCC... Não é esse. Tá aqui. Uai, tô abrindo que eu não devia nem abrir para vocês, hein? Aqui, feedback agenda 2. O que eu vou mostrar aqui é um basicão e aí depois... Então, ó, aqui é mais ou menos um modelo do que a gente pega e manda para vocês. De acordo com a necessidade do que precisa, aí a gente vai pegando e fazendo a alteração. Pessoal que é do ecoturismo, não precisa se preocupar que isso daqui não é de vocês, tá? Isso aqui é só um modelo. E aí, mais, vocês estão vendo que tem a página aqui 1 de 6... Aqui para baixo, onde eu não vou mostrar, porque eu não vou expor os grupos, estão as correções de cada um dos grupos. Então, você vai ter lá o aluno do grupo 1, do 2, do 3, do 4, do 5 até o 10, né? Falando lá da cidade que vocês escolheram, não sei o que, coisa e tal, e solicitando as alterações que eram necessárias. Se não tem solicitado nenhuma alteração no feedback, significa que tá certo e não precisa corrigir nada. Entendeu, Augusto? Positivo, agora entendi também. Ok. E pessoal também dos outros grupos, tranquilo? Deu para entender essa questão? Então, se não tem lá, tipo, olha, deverá fazer a correção, não sei o que, coisa e tal. Se não tem nada, esquece a agenda, esquece a introdução. Acabou. Então, a introdução está certinha, justificativo e objetivo estão ok, não precisa mexer em nada. Foquem somente agora em levantamento geográfico e histórico-cultural. Tem lá solicitado algum tipo de correção? E daí se rearranjem, né, no grupo, como vocês vão fazer isso. Alguém vai ser designado para fazer essas correções e o restante do pessoal já começa a fazer a pesquisa, o levantamento para poder desenvolver a agenda 3. Aí, levantou tudo? Não sei como vocês se organizam, se cada um escreve sua parte e manda para o relator, né? Relator ou relatora. Então, já se atente. Aonde eu tirei a informação, eu já ponho no meu texto.
Peguei o levantamento lá da história, saiu do site X, coloca lá, segundo o site tal, não sei o que, você monta seu textinho. Segundo dada a fonte, não sei o que, segundo a prefeitura municipal, não sei o que, a cidade possui isso, isso, isso. Coloca lá no seu texto. Vocês estão fazendo isso direitinho, vocês estão facilitando a vida do relator e relatora do seu grupo. Porque aí ela só montar o quebra-cabeça, botar na ordem certinha e enviar para mim. Ok? Mais algum suspiro? Ansiedade? Não? Tranquilo, professor. Entendido. Entendido? Ok. Mais algum outro tipo de dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar, alguma coisa? O Márcio está escrevendo alguma coisa, eu acho, né? Tá tudo ok. Tá, então, ó, eu vou tirar o meu compartilhamento de tela, tá? Beleza, volto ao normal aqui. Então, pessoal, seguinte, né? Se por acaso vocês tenham alguma dúvida que vocês precisem aí no desenvolvendo, nós temos aí praticamente mais quase 12 dias para fazer essa atividade, porque hoje é dia 3, vocês vão entregar ela somente no dia 15, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me chamem lá no fórum, tá? No fórum do grupo. Ele também foi feito para vocês tirarem dúvidas lá. Todo dia que eu entro, você tirei o compartilhamento, mas todo dia que eu entro falando nisso, deixa eu deslogar porque acabou meu horário. Deixa eu deslogar aqui, porque senão depois eu também tomo bronca. Volta a fita. Todo dia que eu entro lá no portal que eu vou começar a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é o quê? Entrar, ir no fórum e ver se por acaso tem alguma mensagem de vocês lá no fórum do TCC. Eu faço todo dia isso na hora que eu entro no portal que eu vou começar meu horário de mediação. Então, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês, né? Eu fiquei na dúvida, não sei o quê, sei lá, faço, é desse jeito mesmo, sabe? Por mais que a gente fale, daí na hora de escrever fica dúvida. Manda mensagem lá, porque na hora que eu entro, vou lá no fórum, checo os 10 fóruns, mais o da agenda de TTP GTenas, né, da que está rolando na semana. Então, por exemplo, nós estamos na semana 5 de TTP GTenas, eu entro e vou lá, olho o fórum de TTP GTenas, não tem nada, ok, vamos ver os fóruns de TCC. Olho os 10 fóruns para ver se não tem nenhuma pergunta. Não tem. Aí que eu vou fazer a correção das atividades que vocês mandaram lá da outra semana. Tanto isso que amanhã, hoje eu tive bastante para finalizar o TCC e ajustar, caçar uns coleguinhas que estavam meio perdidos ainda. Então, amanhã, e hoje é quarta, amanhã, no mais tardar, na sexta-feira, eu estou finalizando a correção da agenda 4, né, de TTP GTenas para vocês. E na sexta-feira, dia 5 de setembro, começa a recuperação, tá, de RIDP e de TTP GTenas. Então, se por acaso vocês perderam alguma das atividades da agenda 1 até a 4, vocês têm uma possibilidade de, ou se por acaso vocês tiraram o I em alguma dessas atividades, vocês têm a possibilidade, vocês têm a chance de fazer essa atividade e repor a sua frequência, tá? Detalhe, alguém me perguntou hoje, eu tirei R, eu posso fazer? Não. De R para cima, R é considerado nota azul, é como se tivesse 5 na prova. Então, R é nota azul, você não pode refazer a atividade, tá? É somente quem não fez e quem ficou com I. Então, daí essas pessoas vão lá, dar uma olhada nas suas agendas nos 2 componentes. Nossa, esqueci de fazer essa daqui. Aquela semana estava enrolado, não deu, trabalho, não estava bem. Legal, aproveita,
entra lá na agenda na recuperação, veja qual é a atividade que está sendo solicitada. Uma falha que muita gente faz e comete é o quê? Perdi a agenda 2. Na hora, então é a recuperação da agenda 2. Pega a atividade que tinha feito e joga lá na recuperação. E aí vai lá, toma aí. Por quê? Porque ele não leu a atividade de recuperação. Sempre a atividade é diferente. A atividade normal, ela é uma, a atividade de recuperação é outra. Então, você tem que entrar na agenda, vai ter o link lá, recuperação, clica no link, aí ele vai abrir para você e lá vai dizer qual é a atividade que você deve fazer. Faça, e aí vocês entregam para mim, ou para o Simão, se for em RIDP, e aí vocês regularizam a frequência de vocês. Que é importante lembrar, esse ano, a direção do GEAD, né, que é o nosso órgão, vai pegar rígido com relação à frequência. Se até um certo momento lá, se você não tiver com 50%, você não pode fazer a prova final. Porque a gente tem uma conta que de uma certa parte, se você não atingiu 50%, você não chega no 75% para poder fazer a prova no final do ano. Então, atentos a quanto a isso e bastante cuidado. Belezinha, gente? Só uns alertinhos, porque já vi muitas vezes, a gente faz com dor no coração, mas é regra, e nós, mediadores, professores, a gente cumpre ordens, né? Onde você trabalha, você também cumpre ordem. Então, o pessoal vira e fala assim, o cara fez um trabalho maravilhoso, só que tá errado. Não era aquilo que era para fazer. Aí, você vai lá e vai ter que dar aí, né? Por quê? Porque se eu aprovo a atividade, alguém comenta. E aí uma pessoa conhece outro que é de outra turma, né? E comenta e não sei o quê. E aí é um efeito dominó. E aí você abre um precedente. Então, e a gente é orientado que nós não podemos abrir precedente. Então, o pessoal, né, que eu dei o feedback, eu acho que da agenda 3, né, tiveram algumas pessoas que eu reprovei a atividade e eu justifiquei o porquê, né? A pessoa veio, né, questionar no corretor, eu falei, por causa disso, 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 disso. Infelizmente. O trabalho estava bom? Muito bom. Só que não era aquilo que a atividade pedia. Muitas vezes vocês na correria, vocês só dão ele, não olham, né? O trabalho lá da segmentação turística deu muita confusão por causa disso. Porque você tinha que pegar, tem lá as 12 segmentações. E aí você tinha que encaixar lá na pesquisa que você quisesse, qual ou quais cidades se encaixava dentro daquela segmentação. Mas tinham que preencher todas. E aí teve pessoal que me entregou, né, com outras segmentações que não aquelas que eram as obrigatórias que tinham sido colocadas na atividade. Não é o Rodrigo que faz isso. Todo esse material vem pronto de São Paulo, da nossa central. Então, todas as turmas, nós somos em 7 turmas de segundo módulo, né? Todas as turmas fazem a mesma atividade e tem que ser da mesma maneira para todo mundo, ok? Então, se aconteceu né, ter acontecido você ter ficado com I na atividade, não é porque eu quero ser chato, porque eu quero ser ruim, não. É que tem na orientação lá na atividade, você deve fazer dessa maneira. Então, você tem que seguir. Mesmo exemplo foi na atividade da agenda 2 do roteiro turístico. Muita gente, às vezes, teve menção, ficou com R, não sei o quê, porque ele falava lá, lembra, você deve fazer um city tour das 9 às 17 horas com um grupo de famílias, não sei o que, coisa e tal, babá, tendo que colocar quais os locais que vão ser visitados, 2 opções de alimentação com os preços. Está lá na atividade. E aí, mas Rodrigo, eu esqueci de colocar não sei o quê. Eu entendo. Foi um erro, foi. Só que eu tenho que pensar, você como profissional, se você tiver com um grupo e você tem que ter as 2 opções para poder oferecer para o seu cliente e você não tem, e aí, como que você fica? Entenderam? Então,
A maneira como eu enxergo é, eu sou o dono da agência. E aí eu, como dono de agência, estou esperando que a pessoa que está me prestando serviço me dê as duas opções para que eu possa, com o grupo lá, 15, 20, 50 pessoas, escolher onde eu vou almoçar. Né? Ou, se eu pedir que eu quero um city tour que é das 9 às 5 da tarde, ele tem que ser das 9 às 5 da tarde. É um city tour de 8 horas. Mas por quê? Porque eu vou pagar somente esse valor. Você não vai trabalhar de graça, gente. Você não vai pegar e receber por 8 horas e querer fazer 10 horas de passeio de city tour. Bobagem, não existe isso. Entenderam? Então, 8 horas? São 8 horas. Ah, mas aqui tem coisas que são legais, eu queria encaixar. Você encaixa o que dá dentro das 8 horas. Ah, vai faltar lugares. Beleza. Numa próxima oportunidade, gente, voltem para a nossa cidade. Tem outros lugares muito interessantes e bons para vocês conhecerem. Será um prazer recebê-los novamente aqui. Está resolvido. Você consegue trazer essas pessoas de novo. Nossa, tem mais coisa para ver aqui. Nossa, a gente gostou tanto e não sabia que tinha mais coisa. As pessoas voltam. Agora, se você coloca que enfiar tudo, ele torna-se cansativo. E ele tornando cansativo, o passageiro dispersa e ele aí perde foco. Tá? Normalmente, quando você vai fazer um roteiro, é um roteiro de 8 horas. Você vai passar por uns 5, 6 lugares no máximo. Eu vi coisa que vocês colocavam quase 10 atrativos para a pessoa conhecer. A pessoa chega uma hora que ela fala assim, não aguento mais subir, descer do ônibus, não sei o quê. Não. Você pega e coloca uma quantidade X, né? Para que a pessoa tenha tempo e etc. Beleza? Ok. Não, tranquilo, Marcela. Não tem erro. Eu também estou finalizando aqui, tá? Eu, de uma certa maneira, já estou justificando para vocês, tanto da Agenda 2 quanto da Agenda 3, o porquê que, às vezes, algumas menções saíram de uma maneira, né? Nossa, mas eu fiz tal coisa, mas né, ele não aceitou. Não, porque se a agência pediu que é das 9 às 5, eu tenho que fazer das 9 às 5. Eu não posso fazer das 8 às 4h30, eu não posso fazer das 8 às 18, ou das 10 às 18. Não, é dentro daquela janela. Tá? É algo que a gente realmente precisa. Por isso que eu falo, você tem que estar muito atentos quando você monta a atividade. Vai pegar a atividade para fazer, leia a regra, leia o que está sendo pedido, para na hora que você desenvolver, você não erre. É uma desatenção boba. Eu até falei para um aluno, e ele falou assim, não, gente, os erros que vai cair nota é um erro bobo, é bobeira. Não é porque você não sabe, é que na hora que você está fazendo, sabe, dá uma vacilada. E aí, na hora que você bobeou, você perde nota. Tá? No nosso caso aqui, a gente perde nota. Se a gente está no mercado, né, se a gente está para valer mesmo, com grupos, com passageiros, às vezes você não vai ter uma segunda chance. Por quê? Porque às vezes o empregador vai virar e vai falar assim, não gostei do seu trabalho. E um abraço, entendeu? Então isso realmente é complicado. É preferível pegar no pé agora do que a gente passar puro depois. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Obrigado, professor. Tranquilo? Eu acredito que as dúvidas foram tiradas já. Tranquilo. Então tá bom. Queridos, pessoal, vocês que estão aqui comigo, pessoal que está assistindo essa aula no momento assíncrono, né, num outro horário, num outro dia, obrigado, né, pela disposição de vocês estarem aqui. Achei bem legal a participação. Espero que nas próximas, a próxima vai ser no dia 3, 10, 17 de setembro. Tá? No dia 17, nós vamos falar a respeito da agenda 4 de TCC. E se por acaso tiver mais algum probleminha na agenda de TTP-GTenas, a gente vai lá e aproveita o gancho e falamos um pouquinho também. Ok? Eu finalizo aqui a gravação dessa aula. Um bom descanso e bons estudos.
Abraço e até mais. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Imagina, gente, que isso, um abraço. Qualquer coisa é só passar lá. Até mais.